Show de bola. Tudo bem, gente? Primeiro, queria me apresentar bem rapidinho. E eu não sei o quanto compartilharam para você sobre com vocês sobre o tema da aula hoje. Enfim, por que me apresentar e por que falar um pouco sobre o tema? Porque eu acho que as duas coisas estão conectadas, né? Meu nome é Daniel, como está escrito aqui, e eu sou pesquisador de doutorado e também trabalho no Ministério Público Federal. Eu trabalho junto com o Dr. André de Carvalho Ramos, que acho que alguns de vocês devem conhecer pelos livros, pelas obras. Sou assessor dele lá no MPF. E, e aqui nesse caso específico, esse projeto de pesquisa que eu participei foi antes mesmo de entrar no MPF, então foi uma atuação puramente acadêmica. Então eu já faço esse disclaimer do que foi esse projeto de pesquisa. Eu vou deixar primeiro, assim, um pouco solto o que eu estou querendo dizer aqui, porque eu quero trazer também, instigar um pouco vocês até para saber, enfim, de que medida vocês sabem ou não, vocês conhecem ou não sobre esse tema, e como, e como isso pode auxiliar vocês também na caminhada também dos concursos, e tentei fazer essa conexão aqui com você, para vocês também, trazendo algumas questões, alguns temas, principalmente de direito internacional, e aqui especificamente direito penal internacional, com relação a esses projetos de pesquisa, que eu conduzi, tá bom? Enfim, também faço alguns pedidos também, deixo vocês à vontade na medida do que surgir uma dúvida. Eu sei que geralmente vocês deixam uma parte final para tirar dúvidas, mas sinto à vontade para me interromper, tanto na questão de fluxo quanto dúvidas, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Então, vou trazer um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou explicar o que que é o TPI, o que que essa sigla quer dizer, um pouquinho do histórico, Estatuto de Roma, organização desse tribunal, jurisdição, quais são os crimes que esse tribunal tem competência, algumas questões, tanto questões no sentido de problemas, né, de questões jurídicas, quanto de questões de concurso também, que eu trouxe aqui sobre o tema. Inclusive alguns recentes de outras defensorias estaduais, que é um tema que tem aparecido. Eu fiz um mapeamento nos últimos concursos enfim, de modo mais amplo, olhando várias carreiras, e achei interessante como de uns 2, 3 anos para cá isso tem surgido bastante. E depois vou falar sobre esse projeto de pesquisa específico que envolveu o TPI, que eu participei. Essa primeira parte toda eu fiz pensando em vocês, para de fato ser algo produtivo e que auxilie enfim, na caminhada no percurso de estudos. É isso. Alguma dúvida por enquanto? Algum questionamento? Eu trouxe essas notícias aqui, essas manchetes, na verdade. Algumas delas são antigas, né? São anteriores ao governo atual, algumas um pouco recentes, mas falando basicamente, Tribunal Penal Internacional rejeita a denúncia contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade. Itamaraty alega que as denúncias em Haia foram arquivadas. Indígenas denunciam Bolsonaro por crime contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. Netanyahu, que é o antigo primeiro-ministro de Israel, que também era aliado político dele, vê risco de Bolsonaro seja investigado por genocídio, com povos indígenas. E, enfim, tudo isso apareceu no noticiário, e até queria entender e trazer para vocês até que ponto, o que que quer dizer essas notícias, o que que é esse Tribunal Penal Internacional, como ele é organizado, como ele se relaciona com o tema de de direito internacional, tem alguma conexão ah, com a ONU, como ele investiga, quais são os crimes que ele de fato verifica, qual a relação entre as investigações do Brasil por algum crime e esse tribunal. Então, eu parto do pressuposto de que, até como a gente vê até na própria mídia, fica um pouco desencontrado, né? Quais são, o que
qual que é a competência desse tribunal, a que ele se refere. Então, são várias as questões. Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês desde o início, o básico desse tribunal, como ele funciona, de onde ele veio, e a partir daí a gente vai construindo o sentido e buscando trazer as principais questões jurídicas e relevantes para vocês na hora de tanto de um concurso ou quanto de para o conhecimento da vida mesmo. Então aqui a gente está falando quando eu penso em Tribunal Penal Internacional, acho que é importante a gente começar com umas palavras finais. Penal internacional. De onde surge o direito penal internacional? Ah, aqui vai ficar um pouquinho quase como um histórico geral, mas assim, a gente tem, e acredito que vocês tenham conhecimento disso, no direito internacional, o principal ator é o Estado. Os Estados se relacionam entre si. Isso é talvez o grande fundamento, né, do direito internacional. Óbvio que isso foi mudando com o tempo, como foi uma evolução desse processo. Com relação ao direito penal internacional, a gente tem justamente essa mudança de paradigma foi essencial para a própria existência do direito penal internacional. O, como a gente sabe hoje, enfim, a gente tem já o direito penal, pensando de modo amplo, que também pode ser relacionado a pessoas jurídicas, mas essencialmente é um direito direcionado para indivíduos, para pessoas. E como vocês podem imaginar, isso gera um certo conflito. Então, eu tenho um direito internacional que é muito focado em estados, o direito penal com a centralidade dos indivíduos. Como, então, qual foi a solução e como isso foi evoluindo para que essas duas matérias fossem, de alguma forma, correlacionadas e elas passassem a caminhar mais ou menos juntos? Aqui o primeiro antecedente histórico do direito penal internacional e do TPI, que é esse Tribunal Penal Internacional, é o artigo 227 do Tratado de Versalhes. Para quem lembra das aulas de história, o Tratado de Versalhes é o tratado que termina com a Primeira Guerra Mundial. Então, ele basicamente foi um tribunal especial criado justamente para julgar o imperador alemão, que foi tido como responsável pelos crimes de guerra cometidos. Então, é a primeira vez que a gente tem, de fato, a responsabilidade penal internacional de um indivíduo. Então, não na esfera. Mas então essa noção de direito internacional e direito penal e de como isso passa a caminhar mais ou menos junto. Pela primeira vez, a gente tem uma responsabilização, tentativa, porque aqui nunca foi de fato responsabilizado, de um indivíduo na esfera internacional. Então essa é a premissa que eu quero começar aqui com vocês. Então, direito penal, foco essencialmente em indivíduos. Direito internacional, foco essencialmente em estados. Direito penal internacional, tenta romper essa barreira. Então, passa a, a trazer o direito penal para a esfera internacional, responsabilizando indivíduos. Faz sentido o que eu estou falando? Isso eu estou fazendo uma aproximação, porque hoje em dia já não é mais assim, muito por conta dessas transformações que eu comentei. Passando por uma segunda etapa, ali no pós-guerra, a Liga das Nações, que também vocês devem ter um contato com isso do ponto de vista histórico, e também algumas vezes relacionado a alguns temas de evolução do direito internacional, que é o antecessor da ONU, por assim dizer, ela previa a criação de um primeiro Tribunal Penal Internacional. E aqui, a ideia era basicamente julgar o que eles chamavam de terrorismo na época, que era basicamente indivíduos que atentavam contra a vida de chefes de Estado e, e pessoas que, enfim, que poderiam de alguma forma atacar e poderiam cometer crimes que eram nessa esfera internacional tidos como muito graves.
Então ainda tinha mais ou menos uma conexão, né? Então era a responsabilidade de um chefe de Estado, era a prevenção contra crimes de terrorismo contra chefes de Estado. Ele foi ainda com um certo apego relacionado a essa ideia, essa noção estadocêntrica do direito internacional. Aí aqui, em 1945, passada a Segunda Guerra, que enfim, todas as violações de direitos humanos e como isso foi um ponto central na evolução do direito internacional, não seria diferente aqui com o direito penal internacional. Aqui foi iniciativa da primeira, foi de fato o primeiro tribunal internacional efetivamente instalado. E aqui eu vou trazer essa imagem. Alguém sabe o nome desse tribunal? Podem mandar no chat quem não quiser participar. Alguém tem uma noção? Deixa eu ver aqui se alguém mandou. Também não tem problema se não quiserem, não puderem participar. Eu sei que. Deixa eu ver aqui. Contribuições, vamos ver chat. Opa, Nuremberg, Haia. Ah, boa. Obrigado, gente. Eu estava aqui apanhando do mouse. Nuremberg é uma boa, é um palpite certo. E, e basicamente aqui, a ideia desse Tribunal Internacional Militar, responsável pelos julgamentos em Nuremberg, é um tribunal que foi basicamente dos vitoriosos da Segunda Guerra. Era julgar os crimes cometidos pelas lideranças nazistas. E aqui, vocês vão ver, e principalmente quem tem mais conhecimento, mais contato com o tribunal, com a matéria penal, que a criação desse tribunal, do ponto de vista, ainda que na esfera internacional, ela causa muita estranheza do ponto de vista das garantias que existem e que são previstas em matéria penal. A gente sabe, por exemplo, que um dos pilares, né, do, da matéria penal é de que não pode haver, por exemplo, um julgamento ad hoc, como eles chamam, né, um julgamento de exceção. E aqui fica bem nítido que foi essencialmente isso, um tribunal criado especificamente para julgar determinados crimes que não eram previstos anteriormente, pelo menos não de uma forma expressa, né? Óbvio que aqui tem toda uma questão política e simbólica que não pode ser deixada de lado, né? Mas esse primeiro tribunal, que é o primeiro tribunal efetivamente instalado, né? Porque tudo que a gente viu até agora foram tentativas. Lá atrás, primeira tentativa, Tratado de Versalhes. Tentativa de atribuir a uma pessoa, não só ao Estado, a responsabilidade por uma guerra. Isso do ponto de vista jurídico, formal. A gente viu algumas tentativas depois, Liga das Nações, relacionadas à tentativa de criminalizar na esfera internacional o terrorismo, principalmente contra chefes de Estado. E agora, passada uma guerra, é, julgamento de lideranças nazistas responsabilizadas pelos crimes contra a humanidade. E aqui é interessante a gente ver que os crimes que foram julgados à época foram os crimes contra a paz, contra as leis e os costumes da guerra. Esse fenômeno, esse tipo que é estranho ao direito brasileiro, que é conspiracy, que é uma espécie de traição, crimes contra a humanidade, todos esses conectados aos crimes de guerra. Enfim, tô trazendo aqui a título de curiosidade, não precisa ficar muito atento ao que são esses tipos, porque a gente vai ver como eles existem de fato hoje, né? E nesse tribunal foram várias condenações à morte. Outro tema, por exemplo, que quando a gente pensa hoje no ordenamento brasileiro, a gente sabe que não, salvo aquela expressão, aquela exceção específica da Constituição, não são admitidos, né? Que é em caso de guerra e por aí vai. Um outro antecedente, esse é bem menos falado, até porque ele foi ainda mais de exceção.
A Segunda Guerra também teve um teatro de operações também no Japão, para quem viu recentemente o filme do Oppenheimer, sobre todo o desenvolvimento da bomba atômica e de como isso também gerou uma série quando a gente vê hoje, uma série de violações e, de fato, poderia ser caracterizado como um crime hoje, na esfera internacional. Mas, de novo, tem essa noção do tribunal do vencedor. E em 1946, com o fim da guerra no Japão, foi criado um tribunal por um ato unilateral dos Estados Unidos. O de Nuremberg ainda tinha mais ou menos um concerto internacional, um arranjo internacional, para instalar e gerir aquele tribunal. Então tinha uma certa simbologia por trás. Nesse caso específico, foi bastante uma decisão dos Estados Unidos, até como força ocupante do território naquela época. Então, isso gera, enfim, até para a gente, e na época, gera uma certa perplexidade, né? Até considerando as penas de morte, de caráter perpétuo. E aí, até quando a gente pensa em todo esse desenvolvimento do direito penal internacional, tem um buraco, né, nessa história, que é a Guerra Fria. E aí a gente fica nítido que todo esse desenvolvimento anterior tinha, perdão, eu vou tentar dar uma olhada aqui até para ver se eu mudo a conexão, para ver se não acontece mais. Mas tirando esses pequenos, não está fluindo bem, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bom. Bom, aí estava comentando desse vácuo, né? Ele basicamente demonstra, com todo esse histórico anterior que eu falei, quase pré-jurídico, por assim dizer, porque foi um vácuo essencialmente político, né? Ele, as questões envolvendo direito penal internacional, elas eram ainda muito, como vocês podem ver, muito ligadas a questões específicas até em matéria de guerra, né? Primeiro a questão do Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, tentativa de responsabilização dos perdedores, do imperador alemão. Depois, Segunda Guerra Mundial, tanto com relação ao Japão quanto em relação à Alemanha. Um pouquinho antes, a tentativa de certa forma, de criminalização do terrorismo, como eles já caracterizavam na época em esfera internacional. E com a presença agora de dois polos politicamente muito fortes, né, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, isso, de certa forma, nenhum deles tentava se responsabilizar e queria se ver responsabilizado numa esfera penal internacional sobre as ações ligadas às guerras que eram travadas em nome ou do socialismo ou do capitalismo, né? Então, isso, de alguma forma, travou esse desenvolvimento, né? E aí, toda essa questão do caráter unilateral vai se dissipando e também vai havendo um consenso de que é preciso superar algumas, algumas premissas que existiam no direito penal internacional e como isso ia se desenvolvendo, tá? Tudo isso, também ainda no início da década de 90, ainda era muito relacionado ao caráter político. Com o fim da Guerra Fria e assim, a vitória, entre aspas, dos Estados Unidos e a dissolução da União Soviética, algumas primeiras iniciativas mais jurídicas e mais concretas de concerto de nações, assim, da perspectiva internacional, começam a surgir. Então, tem uma primeira resolução do Conselho de Segurança da ONU, agora já mais respaldado por esse caráter institucional, para a criação de um tribunal internacional para a ex-Iugoslávia. Alguém tinha comentado da sede em Haia. Esse foi o primeiro que tem, de fato, sede em Haia. Depois o TPI, de fato, permanentemente é lá, mas não pulemos muito. E aqui era muito ligado aos conflitos ligados na Iugoslávia, tá? Segundo, também, de novo, por uma resolução, aí tem um caráter mais normativo e mais institucionalizado, de um Tribunal Penal Internacional, especificamente para Ruanda, os crimes de guerra cometidos naquele país.
ele era tinha uma sede em Tanzânia, mas ele também tinha um vínculo com a Haia. Então começa a trazer essa ideia de levar algum quando se fala, tal pessoa está sendo julgada em Haia, começa aí. E também porque a Haia é talvez o grande símbolo das cortes internacionais, da Corte Internacional de Justiça e por aí vai. Mas, de novo, ainda são tribunais de exceção. São criados com a finalidade específica. Os crimes, de fato, muitos deles já tinham ocorrido e eles são criados para apurar, considerando uma certa inaptidão daquele Estado para conseguir fazer uma persecução efetiva desses crimes e, e uma certa, enfim, uma certa, eh, talvez uma percepção de que não seria isento se fosse de fato conduzido ali naquele país. Mas a pressão vai crescendo, porque de alguma forma não, não, não há um órgão específico que diga e uma caracterização normativa específica quais são aqueles crimes que são previstos, quais são os temas e as matérias que são consideradas de fato mais graves para direito penal internacional. Então, tudo isso vai gerando um certo movimento na esfera internacional. Acabou agora, acho que o histórico, essa parte eu acho que ela ajuda a contextualizar. Eu vou entrar na parte mais normativa e efetivamente do que é o TPI. O TPI nasce com esse documento internacional, que ele já começa a aparecer para vocês, pelo que eu mapeei já em algumas questões, alguns temas para vocês, que é o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é um tratado que cria o TPI. Ele cria um Tribunal Penal Internacional permanente. Então, ele passa a prever que vai passar a existir um tribunal com uma atribuição internacional para julgar determinados crimes que são previstos no Estatuto de Roma e que tem uma jurisdição sobre os países, os estados partes, né? A gente vai ver certinho como funciona. Então a ideia é essa, fixando para vocês indivíduos em matéria penal, com os crimes de maior gravidade. Ele, para funcionar, ele precisava de início de 60 ratificações para entrar em vigor. Isso só foi atingido em 2002 e atualmente ele tem 122. Isso são dados do ano passado. O Brasil é um desses países. Então, sempre que, enfim, isso surgir, o Brasil é parte, não é parte ou é parte do Estado de Roma. É Estado parte. Ele é aprovado pelo Decreto Legislativo 112 de 2002 e promulgado pelo Decreto 4388. Então é isso. Mas como funciona o TPI, basicamente? Ele tem uma estrutura típica de um tribunal. Ele é formalmente independente da ONU, ele tem uma personalidade jurídica própria, mas ele tem uma relação de cooperação com a Assembleia Geral da ONU, e ele é submisso, eu vou explicar em que medida, às algumas ordens do Conselho de Segurança da ONU. E quando eu falo que o TPI é como se fosse de fato, um tribunal para todos os fins, como a gente conhece, ele tem sua presidência, uma divisão judicial, que é a parte, de fato, como se fosse, fazendo uma analogia com um TJ, as câmaras, os juizados e por aí vai, a procuradoria, que é como se fosse o Ministério Público, e o secretariado, que é a parte administrativa, os ofícios e por aí vai. Ele é composto por 18 juízes e aqui é interessante, a gente já teve, atualmente não tem, mas uma das juízas acho que, salvo engano, na primeira formação, foi uma juíza brasileira, a Silvia Steiner, que até hoje ela é professora na Fundação Getúlio Vargas, ela é bem atuante. Até naquelas notícias que eu trouxe, algumas delas ela inclusive foi entrevistada e tudo mais. Mas atualmente, salvo exceção, salvo engano, não existe, acho que nenhum juiz brasileiro. Tenho quase certeza, acho que foi a única.
Aqui, os juízes são divididos, no TPI são em três seções, né? Ele tem uma parte de instrução, que é quando o processo está sendo colheita de provas e por aí vai. Tem um juízo quase como você, eu não sei se já está caindo para vocês, mas a questão do juiz de garantia, que está, enfim, tem um debate, tem ação no STF e tudo mais. Quase como se fosse isso. Uma analogia aqui meio ruim, mas para ajudar a entender. Aí tem a primeira instância e o juízo de apelação, que é a Câmara de Apelação, Appeal Chamber, né, como eles gostam de chamar. E o procurador, ele é eleito também pelos estados partes, né? E o procurador é responsável por instruir, de fato, os processos perante o TPI. E aqui é interessante, eu não sei se eu faço algumas recomendações, não sei se vocês perceberam, eu já falei do Oppenheimer, vou falar aqui de alguns filmes, porque dos eu tava falando do filme, né? O primeiro procurador, alguém aqui já viu o filme? Pode dar um joinha, qualquer coisa, se já tiverem visto. Aquele filme, um filme recentemente do Netflix, chama Argentina 1985, filme excelente, inclusive, sobre a Fernanda viu, né? Sobre o julgamento dos casos da ditadura na Argentina. Filme muito legal, foi inclusive indicado ao Oscar e tudo mais. E tem um procurador que assessora o personagem principal. E, e o nome dele é Luiz Moreno Ocampo, que, por coincidência ou não, foi o primeiro procurador do TPI. Ele foi, como ele foi responsável por todos esse caso gigantesco, né, na, na Argentina, ele passou a ser bastante envolvido com temas de justiça de transição, de crimes e ditadura. Ele foi eleito como o primeiro procurador do TPI, o primeiro, por assim dizer, procurador-geral, como a gente, uma analogia aqui com o Ministério Público. Mas Mas basicamente eu estava falei um pouco da analogia com o procurador-geral, e agora fechando esse primeiro capítulo da organização geral. Quando, para além de uma organização, o que acho que é talvez mais essencial quando eu penso no tribunal é qual que é de fato a jurisdição, né? O que de fato aquele tribunal julga, porque essencialmente o que o tribunal faz isso, o que o tribunal faz é isso, exerce jurisdição sobre determinado tema, determinada matéria. Já comentei que o tema é direito penal internacional, crimes de indivíduos, não de estados. Esse é um primeiro ponto que, para fixar bem, assim, que é uma coisa que surge bastante. Mas, para além disso, quais são de fato as matérias, né? Os crimes específicos? É um rol muito curto do TPI. E aqui são basicamente quatro: crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, a partir de 2010. E aqui há a possibilidade de, de emenda desse rol, por meio de uma emenda ao tratado, especificamente. Então, tem tido uma discussão muito grande sobre o crime de ecocídio recentemente, no, no, em matéria de questões ambientais e tudo mais, e como isso pode ser desenvolvido. Ele não é previsto atualmente, mas ele pode ser eventualmente implementado. Aqui, outra questão específica, por tempo, né? São crimes cometidos após a entrada em vigor.
do TPI, que foi em 1º de julho de 2002. E por espaço também. Aqui é uma questão específica relacionada ao local. Tribunais têm jurisdição sobre determinados locais. Ele aqui pode ser tanto o território de um estado parte, pode ser um indivíduo do estado parte em outro território, e também pode haver uma declaração específica de um estado que não foi contratante, mas que ele diz que determinada ação específica naquele contexto, em determinado local daquele estado, pode ser considerada, sem nenhuma das alternativas anteriores. E o Conselho de Segurança pode adotar uma resolução falando que determinada ação de determinada região está sob a competência do TPI. Lembra quando eu falei que tinha uma certa relação de subordinação entre o Conselho de Segurança e o TPI? É relacionado aqui, tá bom? Aqui, ah, eu não sei, vocês geralmente fazem uma pausa? Como é que funciona? Vocês preferem ir direto? Oi, desculpa, eu não ouvi. Pode ficar a seu critério, professor. Vai ter professores que preferem seguir direto e tem professores que preferem fazer uma pausa. Então, fica a seu critério. Tá. Eu acho que, não sei se aqui, acho que aqui vai ser um bom momento para a gente fazer uma primeira pausa, talvez a única. Acho que eu estou mais ou menos aqui na metade, eu estou vendo que eu estou com 17 slides aqui, e esse princípio da complementariedade eu acho que vai ser bem importante, que é o que talvez que mais aparece para vocês em concurso. Pode ser? 5 minutinhos? Show. Por favor. Quero fazer aqui um apanhado geral, já que essas interrupçõezinhas e tudo mais, vamos fazer todo um apanhado para condensar o que a gente comentou e, e partir daí e fixar bem um entendimento. Então, a gente tem o histórico, direito internacional, focado em estados, direito penal, indivíduos. Então, a gente tenta trazer a perspectiva histórica a partir daí da responsabilização dos indivíduos na esfera internacional. Qual que foi a grande crítica do desenvolvimento histórico desse ponto, até o Estatuto de Roma? São tribunais essencialmente de vitoriosos, de exceção. Essa é uma crítica, por exemplo, ao Tribunal de Nuremberg, e, em alguma medida, um pouco menor, que já mais juridificado e mais respaldado, os tribunais para a Iugoslávia e os tribunais para a Ruanda. O Estatuto de Roma visa justamente a acabar com isso, criar um tribunal penal internacional permanente. Então, a ideia é que o foco é esse, de trazer uma instituição que faça esse julgamento, não com base numa guerra específica, num conflito específico, mas que traga um respaldo institucional. Então, o Estatuto de Roma vem, de fato, para responder a isso. Ele tem, ele tem essa estrutura já definida, pelo Estatuto, pelo Tratado, que ele funciona basicamente como um tribunal que a gente conhece. Tem todo o processo de instrução, tem a procuradoria e por aí vai. Ele tem seus crimes de competência, que são aqueles 4 que eu comentei: genocídio, crimes contra a humanidade, agressão e crimes de guerra. A partir de 2002, e com relação a território do Estado parte, nacional e Estado parte, uma declaração específica de um Estado que não é parte, ou adjudicação do Conselho de Segurança. Acho que agora conseguimos organizar um panorama geral. Aqui, talvez é o tema que, analisando para vocês, assim, em questão de concurso, é o que eu mais vi sobre o TPI e jurisdição. Esse princípio da complementariedade. E aqui vai ter uma questão relevante para a gente tratar até no tema de pesquisa que eu deixei lá atrás, que eu vou voltar a ele, prometo, para matar a curiosidade de vocês. O TPI, ele funciona basicamente como um tribunal de última medida. Se basicamente ele só funciona se um tribunal, se um determinado estado não consegue ou não pode, de alguma forma, processar e julgar um indivíduo sob a sua jurisdição.
Porque não faria sentido ter uma jurisdição concorrente, que o Tribunal Penal Internacional tivesse uma competência também para processar criminalmente um indivíduo que cometeu um crime e está sendo processado no seu estado, com todas essas as garantias e tudo mais. Porque a ideia é de que, de alguma forma, aquele que está mais próximo, né, o tribunal que está mais próximo de um determinado crime ou de uma determinada violação grave de direitos humanos, consegue, dar uma resposta mais efetiva. Então, essa ideia de que, de fato, se o Estado que já de alguma forma iniciou esse processo, ele tem preferência. Tá claro isso? Então, sempre que aparecer concorrente, não, é complementar. Complementar ou subsidiário, vocês podem ver dos dois modos. Tá? Isso se desdobra também, por exemplo, no caso já julgado. Se já foi julgado, a não ser que seja uma fraude, um simulacro de processo, com vistas à impunidade, isso está no artigo 20 do Estatuto de Roma, também não vai ser processado. Tem outras questões sobre jurisdição. O TPI também tem um juízo próprio sobre gravidade. Isso é interessante. Nem todos os processos que podem cair na jurisdição dele, ele pode fazer um filtro. Ah, esse caso eu não considerei grave o suficiente para minha atuação. Então, ele tem mais ou menos esse juízo. É bem discricionário e subjetivo mesmo. O TPI tem essa margem de apreciação. Aqui outros temas interessantes sobre jurisdição, são imprescritíveis e não há nenhuma imunidade. Ele não reconhece, por exemplo, a imunidade que um determinado estado pode dar para algum ocupante de cargo público, por exemplo. Tá claro? Ele, de alguma forma, ele já aparecia, já nessa primeira convenção de prevenção e repressão ao crime de genocídio. Ele, de alguma forma, tipifica, mas ele não deu os instrumentos para persecução, que só aparecem depois do Estatuto de Roma. E aqui a ideia são atos, ou conjunto de atos, faltou aqui, ato ou atos, ou um conjunto de atos, cometidos com a intenção de destruir. Eu não sei quanto de vocês está familiarizado, mas ali também tinha uma disputa étnica, por exemplo, um tribunal que foi criado para julgar esses crimes, de um grupo específico contra outro. Então aqui ele exige um dolo específico, que é a destruição de um grupo étnico religioso ou um grupo nacional. Por exemplo, pode ser uma minoria nacional de outra. Na questão do Brasil, dos povos indígenas, essa ideia do étnico ou religioso, do étnico, principalmente, né? Que toda discussão que veio relacionada às questões de violação dos direitos dos povos indígenas tinha com o intuito de demonstrar esse dolo específico, de contrário aos povos indígenas. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho. Crimes contra a humanidade. Aqui, a analogia que se faz é um líder autoritário, ou um responsável, pode ser, não necessariamente um líder político, mas que de alguma forma age contra a população, de maneira indiscriminada, a população civil. Antes ele tinha uma conexão, exigia uma conexão com um ato de guerra. Por exemplo, num contexto de guerra, aqui fica claro o exemplo, por exemplo, da Ucrânia. Se no meio de uma operação militar, um determinado líder ou agente militar, ou por aí vai, ataca a população civil de maneira indiscriminada, generalizada e sistemática, com o intuito de fazê-lo, entendeu? E aqui, esse ataque, ele não é necessariamente com relação à vida, pode ser de transferência forçada, crimes sexuais, de apartheid, de criação de guetos, por exemplo. Isso é considerado um ataque sistemático também. E aqui é interessante, recentemente, não sei quantos de vocês viram também,
estava bastante no noticiário sobre um mandado de prisão contra o Putin e uma ministra ou secretária do governo dele. Foi por justamente crime contra a humanidade, porque eles transferiram de maneira forçada do território ocupado da Ucrânia diversas crianças com para dentro do território russo, com a justificativa de que ele era um território que não era seguro. Então, enfim, dando também mais um caldo jurídico para essas coisas que têm aparecido muito no noticiário, que podem eventualmente surgir no contexto de provas e por aí vai. Crime de guerra. Aqui esse é talvez o que dá que veio primeiro, assim, quando a gente pensa na jurisdição internacional criminal. Aqui existe esse campo do direito internacional, que é o direito internacional humanitário, que é sobre as condutas que podem ser feitas ou não em determinado contexto de guerra. Então, com relação por exemplo, a prestação de socorro médico e por aí vai, condutas como, de alguma forma, permitir que haja deslocamento de soldados feridos e por aí vai. Violações dessas condutas, que são previstas na Convenção de Genebra de 49, são de competência do TPI também. E por fim, esse é o que menos vai aparecer para vocês, mas é importante para vocês fixarem esses quatro nomes: de crime de agressão, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. O crime de agressão é basicamente uma pessoa que determina e que ela está com uma posição de controle que inicia uma ação político-militar contra um outro estado. E esse ato de agressão, ele é uma violação manifesta e tem esse caráter de gravidade também. Esse crime específico, ele veio por meio de uma emenda a partir de 2010, e ele tem que ter algumas características específicas para a persecução dele. Somente um estado que de fato aderiu a essa emenda, e salvo engano, é, pela última vez que eu chequei essa informação, o Brasil não tinha aderido. Mas há alguns cenários específicos, não vou entrar nos detalhes porque não interessa muito, em que esse crime pode ser de fato perseguido do ponto de vista criminal. Agora eu queria trazer umas questões no sentido de polêmica mesmo, assim, e de conflitos normativos, até porque fica num campo ainda muito teórico, né? Do ponto de vista do Brasil, para essa questão específica do caso do julgamento contra, enfim, das denúncias que ocorreram contra determinados agentes públicos aqui no Brasil, tirando isso, fica muito longe, muito distante da nossa realidade. Mas tem alguns conflitos, assim, potenciais do ponto de vista normativo. O TPI, por exemplo, prevê a pena de prisão perpétua, de caráter perpétuo. E vocês vão lembrar que o Brasil não admite essas penas. Coloquei ali a referência normativa para vocês na Constituição, no artigo 5º. E tampouco admite a extradição de nacionais para contextos em que ele vai ser submetido a essas penas. Então, de alguma forma, existe um aparente conflito, né? E, de novo, aí tem a questão da extradição do brasileiro nato. Tem uma série de casos também relacionados a isso que poderia ser de alguma forma, se um brasileiro nato, no caso, por exemplo, vamos supor, alguma liderança política do governo anterior ou do próximo governo, do governo que for, de alguma forma, cometa um crime e não seja possível a persecução dele aqui. Teria que ter, necessariamente, pelos termos do Estatuto de Roma, o Brasil teria que entregar esse brasileiro nato, se houver, por exemplo, um mandado. Aí a grande questão que tem se dito é que essas determinações que estão previstas no Estatuto de Roma, elas não entram em conflito porque a Constituição fala em extradição para outros estados. E, a rigor, o TPI não é estado, é um órgão internacional. Então, está se dizendo não de extradição, mas de entrega.
Isso é, por exemplo, inclusive o que o André de Carvalho Ramos fala, que para ele essa superação fica clara a partir desse prisma. Então, essas são as duas principais. Tem algumas outras questões, mas eu não vou entrar porque eu acho que essas são as talvez mais quentes, assim, que de alguma forma despertam mais polêmica. Eu trouxe aqui uma questão que, inclusive, ela é bem recente mesmo, acho que o gabarito final ainda nem foi publicado, salvo engano. Mas eu não vi nenhum grande problema com ela aqui, não, porque vai depois que eu dou aqui a resposta, ela é anulada, porque a gente sabe que isso acontece. Mas eu achei melhor trazer aqui para vocês, porque eu acho que ela é tranquila e mostra uma típica questão de TPI, que é bem recorrente. Tem sido recorrente, né? Se vocês quiserem, eu vou dar uma lidinha aqui, mas se vocês quiserem dar uma tentativa ou trazer alguma dúvida, fiquem à vontade. Aqui fala basicamente, vou ler o enunciado para vocês. O TPI foi instituído pelo Tratado de Roma. Esse é interessante também. Estatuto ou tratado, sinônimos, tá? Tratado é gênero, e estatuto aqui é espécie, mas tanto faz. Ratificado pelo Brasil, internalizado por meio do decreto tal. Sobre o TPI, é correto afirmar que a jurisdição do TPI é concorrente, a fim de garantir maior efetividade ao sistema de punição de crimes graves contra a humanidade. Aqui a gente já falou, concorrente, não. Ela é complementar ou subsidiária. Então, isso aparece muito. A jurisdição TPI é concorrente. Aí vocês já podem fugir dessa. O TPI não é vinculado a nenhum país, essa é a B, né? Mas é um órgão da ONU, e, portanto, mas há um órgão da ONU, e, portanto, todas as nações que integram a ONU estão a ele submetidos. Essa é falsa, porque, como a gente viu, o Estado precisa reconhecer a jurisdição do TPI. E esse é um caso muito interessante. Os Estados Unidos, que talvez é um dos países que mais, o país que, ironicamente, daqueles precursos históricos lá que a gente trouxe, era o país que, de fato, organizou os primeiros tribunais penais militares de caráter internacional, não é Estado parte do TPI. Até porque é um Estado que é recorrentemente envolvido em intervenções militares e tudo mais, não é um Estado parte. Então, não são todos, entendeu? Então, não, essa tá errada também. C. Compete ao TPI processar e julgar os crimes de guerra, os crimes de genocídio, os crimes contra a vida em geral e os crimes de agressão contra a humanidade. Tem aquelas coisas que a gente vai aprendendo, né? Que esses, em geral, todas as nações são expressões para a gente ficar atento. Então, aqui também não. D. A jurisdição do TPI é subsidiária e só poderá intervir quando o Estado com jurisdição sobre o caso não estiver em condições de investigar e julgar o acusado ou não demonstrar a intenção de fazê-lo. Essa está me parecendo quente, porque fala subsidiário, complementar, aquelas palavras que a gente comentou. E. A jurisdição do TPI incide sobre os Estados-membros que se omitem de forma culposa ou dolosa de processar e julgar cidadãos acusados dos crimes previstos no Tratado de Roma. Aqui, de novo, é aquela tentativa de confundir, né? Porque o TPI tem esse caráter mais peculiar de incidir sobre indivíduos. Então, ele não incide sobre Estados-membros. Uma leitura rápida dá a entender que até pareceria, assim, mas não, é um tribunal de indivíduos, de pessoas. Se aparecer o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre um Estado, tá errado. Ah, excepcionalmente, tá errado. Então, aqui a resposta é D. Claro, você conseguiram acompanhar? D de jeans, como dizia um professor meu aqui. Vou trazer mais uma aqui. A definição do conceito de crime contra a humanidade a definição e o conceito de crime contra a humanidade estão detalhadamente previstos. A. No Estatuto de Roma, sobre o Tribunal Penal Internacional. B. Na Convenção Internacional para a Prevenção dos Crimes contra a Humanidade. C. Na Convenção contra a Tortura e os outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. D. Na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. E. Na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Essa aqui
ela é capciosa, mas essa Convenção Internacional para a Prevenção dos Crimes contra a Humanidade não existe. Então, é o Estatuto de Roma mesmo. Então, esses quatro crimes, eles estão previstos lá. Tem alguns antecedentes lá atrás de que algumas tentativas, por exemplo, no caso de crimes de guerra, o Estatuto de Roma faz uma remissão à Convenção de Genebra, mas ele está previsto, tipificado no Estatuto de Roma. Faz sentido? Aí uma última da Defensoria do Rio Grande do Sul. O Tribunal Penal Internacional possui competência complementar às jurisdições penais nacionais. Certo ou errado? Essa a gente já viu, até por isso que eu comentei, quis trazer duas de, de competência complementar, porque é isso. E também é muito relevante para o tema que eu vou entrar agora, para encerrar e para falar sobre a minha pesquisa. E aqui, então, é certo. Sempre esse caráter complementar. Por que que eu falei isso tudo? Eu comecei lá meio caótico, mas foi de alguma medida intencional, vou dizer. Que a ideia era trazer para vocês como esse tema surgiu, muitas vezes relacionado especificamente aos povos indígenas e algumas vezes a questão do ecocídio. Como eu disse, não é um crime previsto no TPI, no Estatuto de Roma. Mas a questão dos povos indígenas específica era muito relacionado ao crime de genocídio, com uma intenção específica do governo anterior e de outros governos também, de ocupantes do outro governo, vou me corrigir, porque é sempre indivíduo, de, de alguma forma, atacar populações indígenas e com a intenção de destruir, no todo ou em parte, com aquele dolo específico. Então, nesse contexto, eu participo desse grupo de pesquisa que chama DPI, Desenvolvimento de Direitos dos Povos Indígenas, lá na Faculdade de Direito da USP. E a gente foi procurado justamente para escrever um relatório sobre determinadas ações, omissões e atos de ocupantes específicos de cargos relacionados aos direitos dos povos indígenas. Direitos. E tudo isso era para subsidiar uma notificação para o procurador. O que que é interessante dizer também? Muitas das coisas que apareciam no noticiário, Bolsonaro foi denunciado no TPI, não é a rigor correto, porque o procurador, ele tem uma competência que é parecido um pouco, eu vou usar a analogia de novo do Ministério Público. O Ministério Público pode receber notificações de fato de qualquer cidadão, por exemplo, eles têm a sala do cidadão e por aí vai. O procurador também tem essa faculdade. Isso até é previsto no Estatuto de Roma. Ele pode receber notificações de, de, de qualquer um do povo, por assim dizer. Então, quando se dizia em denúncias e, e notificações, eram notificações ao TPI, eram notificações direcionadas ao procurador, para que ele pudesse investigar. E foi isso que, de fato, foi nesse sentido que eu participei, de criar um estudo, uma notificação que fosse embasada, certo? Para que desse subsídios. E essa avaliação, ela é bastante rigorosa, assim, e ela passa por aquelas etapas que a gente comentou. E, e ela não, no caso específico do Bolsonaro, vou falar o nome específico, que ele era uma das pessoas que não só nessa notificação que eu participei, como outras, foi diretamente mencionado, não avançou e ainda está mais ou menos estacionada. E eu vou dizer até porque talvez fique para sempre estacionada. É, mas ela passa por um primeiro filtro, né? E depois ela analisa aquelas questões de jurisdição que eu comentei. Vamos supor que fosse
uma denúncia contra um presidente dos Estados Unidos por atos cometidos dentro do território dos Estados Unidos. Ela nem passaria por esse juízo de jurisdição que eu comentei. Aí depois eles analisam aquela questão da subsidiariedade que eu comentei e da gravidade. Isso é de fato grave o suficiente para provocar a jurisdição do TPI? Depois, uma vez que é feito esse juízo todo de jurisdição e do princípio de complementariedade, tudo aquilo que eu comentei, aí que se inicia uma denúncia, de fato, uma instrução relacionada a, a um determinado processo. Tá claro? Mais ou menos? E foi basicamente essa pesquisa que eu participei, de forma da subsídio para uma notificação para esse trabalho do TPI. E a ideia foi, que eu já comentei, né, que foram os atos, omissões e discursos. A gente analisou principalmente a cúpula do governo federal na época, e, e a ideia era justamente demonstrar que essa questão do dolo específico que eu comentei com vocês, de mostrar que havia uma intenção e que era direcionado a prejudicar de fato e enfim, impedir a existência dos povos indígenas no Brasil. Que nós identificamos na época da pesquisa foram cinco eixos principais, né, de questões relacionadas à saúde, à indígena, que era bastante atacado pelo governo naquele momento. A questão das terras também, que naquele momento havia um esbulho das terras indígenas no Brasil que era incentivado também. Naquele contexto havia a questão dos incêndios, que também não eram prevenidos, havia uma subalocação de recursos para o combate a, 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 aos incêndios e a todos enfim, questões relacionadas a isso. E havia também uma iniciativa de violência e repressão contra povos indígenas. A gente colocou também no relatório um pouco de como isso impactou e de como os povos indígenas estavam se organizando de alguma forma para tentar resistir a isso, né? Aqui algumas das questões que a gente enfrentou nesse relatório. Depois eu vou disponibilizar para vocês, se vocês tiverem interesse. E compartilho também outros materiais que eu tenho sobre TPI e tudo mais. Quais foram as medidas tomadas para garantir saúde de povos indígenas? Essas medidas seguiam recomendações técnicas? Houve ou não descumprimento de determinações judiciais? O que eles se manifestavam, como eles incentivavam determinadas questões relacionadas à saúde? Questão das terras. Qual era a postura frente às ameaças, às invasões e por aí vai. Se havia uma convergência de interesses, isso é importante demonstrar, entre os invasores das terras indígenas e os ocupantes desses cargos que a gente analisou. A questão dos incêndios florestais e da devastação, do desmatamento no geral. Houve tolerância com relação a isso, havia uma redução desproporcional, por exemplo, de efetivo nas regiões onde havia terras indígenas. Tudo isso para demonstrar esse caráter sistemático e a gravidade daquilo que a gente estava comentando. No eixo de violência e repressão, como era organizada a política de proteção aos povos indígenas? Havia incitação de violência, por outro lado, também contra povos indígenas? A gente identificou vários casos que sim, a gente lembra dos discursos que aconteceram e tudo mais. E, por fim, como isso afetou, de fato, os povos indígenas, né? Como deslocamento forçado, todas aquelas questões que a gente trouxe até na questão de gravidade. Foi essa pesquisa que a gente fez. Agora, tudo isso foi para a gente, tudo isso tinha um caráter
óbvio que de trazer isso à justiça e de alguma forma dar uma resposta, mas também tinha um caráter simbólico muito grande, né? Todas aquelas notícias que surgiram, tudo mais, tudo aquilo foi importante para a gente na época também. Só que agora pensando, o que que é a grande questão? E aqui é até trazendo do ponto de vista jurídico, né? O que que aconteceu de fato? O caso também ele era muito baseado no fato da ideia de complementariedade, que eu trouxe várias vezes. Porque o que acontecia? Havia um alinhamento na época da quem tem competência para processar criminalmente um presidente da República. Acho que vocês devem imaginar. Alguém sabe? Sabe no chat? Imagina, tem um palpite. Quem tem iniciativa é o PGR, Procurador-Geral da República. O que acontecia na época que a gente identificou? Não havia, por questões políticas, um esforço institucional para levar isso adiante. Então, a ideia era de que ali a jurisdição podia ser exercida de maneira complementar, que não havia como eu posso dizer, uma atuação do Estado brasileiro, e que o Estado brasileiro, pensando como um órgão, como uma entidade, do ponto de vista internacional, ele não conseguia de fato processar e não tinha interesse de processar por conta desses crimes que aconteciam. Isso no contexto do governo anterior. No governo atual, que a gente viu até também na CPI da pandemia, esses assuntos foram trazidos, do ponto de vista institucional, foram investigados. A gente pode questionar, e de fato é questionável, se isso foi tomada a melhor solução ou não. Porque pelo que a gente tem verificado até agora, esses processos estão tramitando. A gente não tem muitas notícias públicas sobre isso, alguns deles foram arquivados, mas do ponto de vista, assim, pensando do ponto de vista técnico, a complementariedade fica um juízo um pouco mais prejudicado aqui, porque já não é o mesmo governo e agora ele pode ser processado na justiça comum, como inclusive está sendo. E outros. Enfim, eu estou trazendo esses exemplos, gente, não para questão política e tudo mais, estou trazendo a análise técnica do que aconteceu de fato. E também tem um juízo político aqui muito importante também, é, naquele caráter que eu comentei da gravidade, né? Esses casos tinham avançado um pouquinho, acho que estava na segunda ou terceira fase ali do, do, daquela análise preliminar de jurisdição que eu trouxe para vocês aqui, ó, deixa eu voltar. Mas deu-se início, enfim, com o início da guerra na Ucrânia, o TPI praticamente voltou todos os seus olhos para os crimes que aconteciam naquele contexto, por uma questão desse juízo de gravidade e por aí vai. Então, também o caráter político e subjetivo dessa análise ainda é bastante relevante. Não, todas aquelas questões do histórico que eu trouxe para vocês ainda tem um certo. Se você pensar de fato nos objetivos do TPI, no caráter subsidiário, a complementariedade, ele, do ponto de vista técnico, talvez não passe pelas próximas etapas, justamente porque a jurisdição brasileira, ainda que de forma lenta, avança sobre determinados temas que foram submetidos, né? É isso que eu trouxe para vocês. Tem um slide aqui que ele não está descendo, é o E agora, que é basicamente falar um pouco disso que eu comentei. E também queria abrir para dúvidas, perguntas, conversas e temas. Eu também tenho um pedido final, assim, também para vocês. Eu, eu vou deixar primeiro vocês falarem das dúvidas e perguntas que surgirem, e depois eu faço esse pedido para vocês, que é um pedido que eu acho que vai ajudar vocês também. Ó, imagina, Obrigado, mas eu espero ter organizado bem as ideias, trazido bem para vocês. É um tema que eu
eu estava bastante acostumado a explorar a parte do TPI também, mas eu tentei trazer para vocês os temas que apareciam mais em questões, pelo que eu mapeei. Porque eu sei que a ideia é trazer temas diferentes, mas quis também trazer esse vínculo para vocês. Afinal, acaba sendo uma parte do estudo que é fundamental, né? Trazer esse link das questões e tudo mais. Ninguém tem uma dúvida, curiosidade, pergunta? Vou presumir, então, que vocês sabem tudo sobre TPI. Professor, Oi, diga, Cristiano. boa noite. Boa noite. É, qual seria a probabilidade do presidente da Rússia ser demandado pelo TPI diante dessa guerra com a Ucrânia? Quais as Olha, chances? É excelente somente, pergunta. somente se ele for para visitar um país que seja signatário do tratado que cria o tribunal, ou se ele permanecer circulando dentre os países que não sejam signatários do tratado, ele não poderá ser de alguma forma. Eu vou usar uma expressão assim leiga, mas ser preso e julgado pelo tribunal. Eu acredito que Não, isso na não é leigo, prática não. não É isso mesmo. aconteceria, entendeu? Sim, não, excelente pergunta. Vou te dizer do ponto de vista, primeiro do ponto de vista jurídico, técnico, e depois do ponto de vista prático. Do ponto de vista jurídico, técnico, se um determinado indivíduo que tem um mandado de prisão, que é o caso dele, expedido pelo Tribunal Penal Internacional, se ele entra no território de um Estado-parte, esse Estado-parte é obrigado, pelo termo do Estatuto de Roma, a prender esse indivíduo. Lembra que eu falei da jurisdição? A jurisdição do TPI ela é exercida em questão de tempo, a partir de 2002, julho de 2002, matéria, aqueles crimes que eu comentei, e espaço. As duas principais categorias de espaço é território de um Estado-parte ou um nacional do Estado-parte, independente do território que eles tiverem, entendeu? Sim, Aqui, a questão, do ponto de vista teórico, é essa. Do ponto de vista prático, ela é mais complexa. Recentemente, não sei se vocês viram na notícia, teve a reunião no noticiário, teve a reunião dos BRICS na África do Sul. E o R do BRICS é a Rússia. E essa reunião foi na África do Sul, que é um Estado-parte do Estatuto de Roma. Todos os chefes de Estado compareceram, menos o Vladimir Putin. Até porque tinha essa questão, se, do ponto de vista técnico, se ele entrasse no território da África do Sul, ele seria, o Estado, a África do Sul, o Estado seria obrigado a prendê-lo. Só que o que que acontece? Já tem inclusive um precedente nesse sentido. Há alguns anos, tinha um líder de uma nação africana, salvo engano, é o Sudão, que foi inclusive para a África do Sul também. E chegando lá, ele ficou durante poucos dias. O que aconteceu? O Estado não cumpriu esse mandado no primeiro momento. Aí, o próprio TPI acionou o Estado para que ele fosse de fato cumprido o mandado de prisão. O que aconteceu foi, uma vez que esse trâmite processual se deu, o presidente já tinha ido embora daquele Estado. Então já não tinha mais objeto mandado de segurança, entendeu, Cristiano? Então, do ponto de vista prático, a questão é complexa. O próprio Vladimir Putin, nesse caso específico da África do Sul, falou que não estava deixando de ir por conta disso, ele só não tinha agenda. Mas, então fica essa questão de que, de fato, quão efetivo é, que é sempre uma discussão que a gente tem do ponto de vista de direito internacional, né?
mas tem questões políticas envolvendo que talvez, de alguma forma, impactem nisso. Não sei se eu respondi Entendi. a sua pergunta. Não, respondeu, professor. Muito obrigado. Eu vi que tem uma pergunta aqui, qual o caso mais marcante do Brasil no tribunal? Esse caso mesmo, mas nenhum caso do Brasil chegou à fase processual. Houve denúncias, como nesse caso não só do Bolsonaro, outros líderes brasileiros, mas nunca avançaram, nunca viraram efetivamente um caso. Isso, inclusive, é uma crítica. Depois, o Tribunal Penal Internacional, ah, ele é muito criticado por ter um olhar muito mais duro para os crimes que acontecem na África. Então, ele é tido como um tribunal ainda um pouco colonizador nesse sentido. Vocês vão ver muitas críticas nesse sentido. Mas não há um caso de um indivíduo brasileiro que tenha sido processado, e tampouco de um caso que o Brasil tenha prendido alguma pessoa, a pedido do TPI. Mais alguma dúvida, curiosidade?